Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos como funciona o ranking da FIFA para seleções masculinas. Eu entrei no site da instituição e li o artigo em que eles explicam como é que funciona. Primeiro eu vou falar da história. É assim, ó. O ranking surgiu em 1992. Depois eles mudaram a maneira de fazer a conta. Isso foi em 1999. E mudaram de novo em 2006. E surgiu mais um método para ver como é que funciona o ranking em 2018, que foi quando saiu o modelo atual. O modelo atual é inspirado em algo que foi adotado no xadrez em 1970. É o método Elo. Então eles pegaram o método lá do xadrez e adaptaram para o futebol. Primeiro eu vou explicar de maneira geral como é que ele funciona. Depois eu vou entrar nos detalhes. Vamos supor que eu tenha um amistoso entre Brasil e Argentina. Cada um desses times já tem uma pontuação no ranking. Vamos supor que o Brasil ganhou. Aí o Brasil leva alguns pontos e a Argentina, que perdeu, perde pontos no ranking. O sistema é assim, ó. Aqui eu falei em amistoso. Agora, Brasil e Argentina, só que fase de grupos de Copa do Mundo. Esse jogo aqui tem uma importância maior. Então, quando o Brasil ganha da Argentina em um jogo de importância maior, ele ganha mais pontos no ranking. E a Argentina perde mais pontos no ranking. Aqui eu estou comparando campeonatos diferentes. Alguns são mais importantes do que outros. E tem outro fator que é muito importante no atual sistema da FIFA, que é assim: fase de grupos da Copa do Mundo. Fase de grupos da Copa do Mundo. A importância é a mesma. Só que olha só, aqui é Brasil e Argentina, e aqui é Brasil e Egito. Esse jogo aqui, ele é mais interessante do que o outro. Então vai acontecer o seguinte. É bastante esperado que o Brasil vença do Egito. Então, se o Brasil, de fato, ganhar do Egito, ele leva uma pontuação pequena. E o Egito perde uma pontuação pequena, porque já é esperado que o Brasil vença essa partida. Mas pode acontecer uma zebra. Vai que o Egito ganha do Brasil. Então, o Egito ganha um monte de pontos e o Brasil perde um monte de pontos. Então você nota que o sistema também leva em consideração a diferença de força entre as seleções que estão jogando. Vou começar a entrar nas contas. A fórmula é essa daqui. Estou falando do time A. Isso aqui é a pontuação que o time A tinha antes da partida. É assim. Bom, já existia o ranking da FIFA lá em 2018. Nessa data aqui, quem estava em primeiro lugar no ranking era a Alemanha. Daí lá em 2018 foi atribuído à Alemanha
a quantidade máxima, 1.600 pontos. E tinha um monte de time fraquinho. Os times fracos receberam 868 pontos. Por exemplo, o time da Somália. Então, lá em 2018, cada seleção já tinha uma pontuação, da Alemanha a países como a Somália. Então, aqui, quantos pontos um time tem antes da partida. E a importância do jogo. Existe essa tabela. Jogos amistosos possuem uma importância pequena. Mas agora, se eu estou falando de Copa do Mundo, a importância é bem maior. Depois você pode pausar o vídeo e olhar aqui com calma toda essa tabela de importância. A fórmula envolve esse R. R é o resultado do jogo. O R vale 1 no caso de vitória, 0,5 no caso de empate e 0 no caso de derrota. E esse aqui é o resultado esperado. Os matemáticos que trabalharam para a FIFA pensaram por uns 2 anos até concluir que o resultado esperado é dado por essa expressão aqui. Então isso aqui é um número para poder representar isso daqui, ó, o fato de que numa partida entre o Brasil e o Egito é bem razoável que o Brasil vença. Então esse número tenta traduzir essa ideia. Vou fazer um exemplo. Peguei os times A e B. E eles possuem pontuação essa daqui e essa daqui no ranking da FIFA antes de disputarem uma partida, que é classificatória da Copa do Mundo. Então aqui, ó, o time B ele está melhor no ranking do que o time A. Determine as novas pontuações, começando aqui, ó. Se A ganhou de B. Se A ganhou de B, o time mais fraco ganhou do mais forte. Bom, como é que é a fórmula? Essa é a fórmula. Vou começar a fazer as contas. A nova pontuação do time mais fraco é... Bom, ele começou a partida com 1.300 pontos no ranking. Importância classificatória da Copa do Mundo. Tenho que achar aqui na tabela. Classificatória da Copa do Mundo. Vale 25 pontos. Então, aqui, o I é 25. Eu estou supondo que o A ganhou de B e estou fazendo as contas do A. Resultado. Se ele ganhou, o R é igual a 1. Então, vem para cá. 1 menos. Agora o resultado esperado. Eu tenho que usar aquela fórmula ali. Essa daqui, ó. Então, vem aqui e começa a substituir. 1 sobre 10 elevado a menos 1.300 menos 1.500. Isso aqui é sobre 600. E tem que somar 1 ali. Aqui embaixo eu ainda somo 1. Bom, eu fiz essas contas antes. Já com arredondamento, vai dar 1.317. De maneira bem parecida, agora já vou colocar pronto aqui, o time B, que é o mais forte e que perdeu. Ele começou a partida com 1.500 pontos.
Olha aqui, ó, ele perdeu. O R dele vale 0. É isso daqui, ó. Derrota. R igual a 0. Aqui eu estou falando do time B. Daí vai ficar 1.500 menos 1.300. Fazendo as contas, eu noto que o time B perdeu 17 pontos. Começou com 1.500, perdeu 17 pontos. Ficou com isso daqui. Agora, olha a diferença. Item B. Aqui eu fiz as contas de um mais fraco que ganhou de um mais forte. Quando o time mais fraco ganhou, ele aumentou a sua pontuação em 17. Olha o que acontece quando um time mais forte ganha do mais fraco. Aqui só aumentou para 1.508. O time mais forte, quando ganhou do mais fraco, teve um aumento de apenas 8 pontos. E aqui, o mais fraco, quando ganha do mais forte, teve um aumento de 17 pontos. Então, as zebras fazem um bom aumento na quantidade de pontos que o vencedor leva. E aqui, olha, o time mais fraco perdeu. Ele tinha 1.300, ele perdeu 8. Então, quando um time mais fraco perde, ele não é tão prejudicado. Aqui ele só perdeu 8. Enquanto que aqui em cima, quando o time mais forte perdeu do mais fraco, ele perdeu 17 pontos no ranking. Agora eu vou falar das exceções. Existem aqueles campeonatos em que em certas partidas acontece o seguinte: durante os 90 minutos deu empate, daí ocorre ou não uma prorrogação, e vamos supor que se teve prorrogação deu empate, e depois teve a disputa por pênaltis. Nessa situação de disputa por pênaltis, vale o seguinte: o vencedor tem o seu valor R dado por apenas 0,75. E o derrotado tem o seu valor R por 0,5. Então aqui nós temos um critério diferente para o R quando estamos falando daquelas partidas que são decididas após os 90 minutos, após a prorrogação, se é que teve, lá na disputa por pênaltis. E agora tem outros 2 detalhes, que é assim: existem campeonatos como a Copa do Mundo, que eu posso dividir em 2 grandes fases. Aqui, a fase de grupos. E aqui nós temos as eliminatórias e a final. Por exemplo, oitavas, quartas, semifinal e final. Tem uma exceção que ocorre aqui. Vamos voltar lá em cima. Eu tinha falado aqui, ó, jogo Brasil e Argentina, fase de grupos da Copa do Mundo. Quando o Brasil ganha, ele ganha um monte de pontos. Quando a Argentina perde, ela perde um monte de pontos. Mas isso é porque era na fase de grupos. Se for uma partida agora da fase eliminatória ou final, é diferente. Estou colocando aqui um exemplo de quartas de final de Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar,
ele leva um monte de pontos. A Argentina, que perdeu, não tem o seu valor alterado. É porque é assim, ó. Poxa, nós já estamos lá numa quarta de final. Se o time chegou lá, ele é bom. Seria injusto, pelo fato de a Argentina ter perdido, arrancar um monte de pontos dela no ranking e fazer a Argentina cair um monte no ranking. Seria injusto porque já é um time que está lá numas quartas de final, é um time de alto nível. Então aqui o derrotado não perde pontos no ranking. E tem uma exceção que é bem rara de acontecer. É assim, ó. Vamos supor que o Brasil é um time que está aí muito bem no ranking e que vai jogar contra um time que é muito fraco. Digamos que o Brasil tenha 1.500 e que esse time bem fraco tenha só 1.000 pontos. Brasil e, vamos dizer, Somália. E essa partida acontece o seguinte. Ela foi decidida lá nos pênaltis. Então, houve empate durante o tempo normal, empate na prorrogação, se é que teve prorrogação, decisão lá nos pênaltis. E o Brasil ganhou. Bom, é uma decisão daquelas por pênaltis. O R do vencedor é só 0,75. Olha aqui o R 0,75. Aqui eu coloquei o valor 25. Então digamos que essa partida fosse uma classificatória da Copa do Mundo entre o Brasil e um time muito mais fraco. Se o Brasil ganhou só lá na disputa por pênaltis, pode acontecer o seguinte. Olha aqui, ó. Mesmo vencendo, diminuiu a quantidade de pontos. Ele começou com 1.500, venceu um time muito mais fraco, só que só lá nos pênaltis, e aqui diminuiu. Quando isso acontece, aí esse valor é ignorado. E o Brasil, que ganhou daquele time muito mais fraco, continua com os 1.500 pontos. Afinal, seria injusto vencer e ter perda de pontos no ranking. Então, para que isso não aconteça, tem a exceção de que mantém o valor inicial. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.